minha palavra, eu queria falar sobre momentos, tá? E eu quero começar dando 2 exemplos sobre morte, mas não é só sobre isso que vai se tratar, tá? Primeiro eu quero falar sobre um costume judaico que eu aprendi quando eu estava em Israel, sobre a morte. Quando morre um falecido, quando morre alguém da nossa família, da família deles no caso, toda a família se reúne na casa dessa pessoa, na sala, sei lá onde, se reúne nessa casa, tipo os filhos, o pai, o irmão, todo mundo lá, senta no chão da sala e eles têm que ficar lá por 1 semana. Eles todos vestem uma camiseta preta. Não é um ritual, mas é um costume. Então, eles vestem a camiseta preta, eles rasgam essa camiseta, faz um corte, um rasgo, para simbolizar a perda dessa pessoa. E eles têm que ficar sentada no chão por 1 semana. Eles não podem tomar banho, não podem levantar e dormir na cama, tem que ficar no chão. Não pode levantar para cozinhar. Então, o que acontece? Amigos dos familiares, né, vão na casa do falecido para ajudar na limpeza, perguntar se precisa de alguma coisa, para cozinhar, né, para eles terem um pouco de conforto. Mas essa semana, 7 dias, eles têm que ficar no chão da casa. Para quê? Porque essa semana é o momento de sentir a dor de perder aquela pessoa. Eles tiram 1 semana inteira para você ficar triste. Essa semana é uma semana de você relembrar, né, trazer à memória o que aconteceu de triste, que é a perda, mas também memórias boas, engraçadas, felizes. Pensar no falecido e como você está em família, além de um momento de chorar pela pessoa que você perdeu, é um momento de ser consolado. Porque você vai ter 1 semana inteira ali para passar por esse luto, passar por essa dor, passar por essa tristeza. E após essa semana, apesar da falta e da saudade, que com certeza vai seguir até você morrer também, e espero, né, que encontre essa pessoa no céu. Apesar disso, depois dessa semana, a vida segue em frente. Você perdeu uma pessoa que você ama, mas a vida não pode parar. Essa é uma forma de honrar a pessoa que faleceu, mantendo a vida seguindo. Porque a pessoa morreu e, por exemplo, se minha mãe morresse, meu mundo ia acabar, eu não ia querer mais viver, não. Mas ela me colocou no mundo para eu viver. Então, uma forma de eu honrar o que ela fez por mim, me dando a vida, é eu vivendo. É eu viajar, é eu namorar, comprar um carro, comprar uma casa, casar, fazer filho. Eu ter a minha vida é uma forma de eu honrar a pessoa que faleceu. Vocês concordam? E um outro exemplo que eu quero falar também sobre a morte é sobre o filho de Davi. Mas primeiro, antes da gente ler, eu quero te dar um contexto, tá? Para quem não conhece a história. No capítulo 11 de 2 Samuel, nós conhecemos a história de quando, durante uma guerra, o rei Davi fica para trás, olha na casa da vizinha, fala, uau, que gata. O marido dela tá na guerra e ele fala, põe ele na linha de frente e quando a galera vier, você deixa ele morrer. E não conta para ninguém. Só faz o que eu tô falando. Gente, o pior é que o próprio Urias, que é o esposo da Batseba, é ele mesmo que leva a própria ordem de morte pro general, para mandar ele ficar na linha de frente para ele morrer. Ele não sabia, porque ele é só o mensageiro, ele não vai abrir a carta do rei. Então, o rei Davi manda o Urias para a linha de frente para ser morto, para ele ficar com a esposa do Urias, porque ela é bonita. E daí, Deus não ficou muito feliz com aquilo, né? E daí,
depois que a Batseba passa pelo luto da morte do marido dela, o rei manda chamar ela e eles ficam juntos e ela engravida. Nesse meio tempo, Deus manda o profeta Natã falar com o Davi sobre aquela história. Lembra que tinha um homem rico, um homem pobre, daí o homem rico foi lá e pegou, né, a ovelhinha do homem pobre. E daí Davi fica muito pistola e fala: meu, tá amaldiçoado esse cara, ele vai morrer. E daí Natã fala: é você esse cara, você matou o marido da mulher para ficar com ela. E daí ele fica em desespero, e daí o Natã fala: ó, Deus não gostou do que você fez, o seu filho vai morrer, que é o bebezinho, tá? Então, agora a gente pode abrir no capítulo 12 de 2 Samuel. Nós vamos ler o versículo 15 ao 20. Eu vou começar um pouquinho para frente, tá? E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então veio à sua casa, e pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. Amém. Aqui, nessa leitura, nós podemos ver 2 momentos. O momento antes da morte da criança, em que o rei está triste. Então ele busca a Deus, jejua, passa a noite prostrado sobre a terra. E o momento após a morte da criança, que ele se levanta, se lava, se unge, muda de vestes, entra na casa do Senhor, adora, pede pão e come. 2 momentos, tá? Então, do 21 ao 23... E disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que a criança morreu, te levantaste e comeste pão. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Amém. Aqui, Davi reconhece que há 2 momentos. O momento antes da morte, em que ele vê que há uma esperança, que Deus pode se compadecer dele, da criança, e trazer a criança de volta à saúde. E em que ele busca, jejua e ora. E o momento em que a criança morre, que não tem mais o que fazer, além de seguir em frente, se levantar, limpar e comer. Nós temos que ter a sabedoria de observar esses momentos, não só o momento de morte e de vida, né? Mas qual que é o momento de sentir tristeza? E qual que é o momento de deixar de sentir tristeza e se alegrar? E nos sentir felizes? Porque isso é uma decisão do nosso coração. Vocês podem achar que não, mas muitas vezes é uma decisão do nosso coração a gente se levantar, se ungir, se limpar e comer. Sair daquele momento de tristeza, perceber que ainda há vida para continuar e decidir ser uma pessoa feliz, ser uma pessoa agradecida.
Alguns momentos pelos quais nós passamos, a gente não pode controlar. A gente não pode controlar tudo que acontece, né? A gente não é Deus. Mas a gente pode controlar como nós passamos por esses momentos. Se nós vamos passar chorando, jejuando, nos alegrando, independente se for um momento de luta, se for um momento de comemoração, porque às vezes você está num momento triste, mas está meio feliz. E às vezes está um momento que é para você estar comemorando, mas você está ali mal agradecido, você está triste. Então nós temos que ver qual o modo em que nós vamos passar por esses momentos. Um momento. Você está solteiro? Que bom. Mais ou menos, né? Que bom. Não deixe de procurar um namorado ou uma namorada, né? Mas aproveite esse momento de estar solteiro, porque você não tem compromisso com ninguém, além dos seus pais e da sua família. Você está livre. Você pode fazer viagens, você pode fazer passeios, você tem um tempo que você não está gastando com um namorado ou com um amigo, você pode descobrir o que você gosta de fazer. Você gosta de tocar violão? Gosta de pintar? De desenhar? De mexer no computador? Você sabe o que você gosta de fazer? Esse é o momento para você descobrir isso. Qual que é o seu hobby? Você gosta de ler? Descubra qual que é o seu dom ministerial na igreja. Você sabe qual que é o seu dom? Esse é um momento para ver isso. Um plano para o futuro. Você está fazendo planos para comprar uma casa? Para fazer uma faculdade? Para comprar um carro? Você é solteiro, mas você ainda tem perna, pode dirigir. Começa um curso, fazer uma faculdade. Você tem esse tempo. É um momento para você ver o que você quer fazer ali. Você está namorando? Melhor ainda, né? Pena para os solteiros aí. Aproveite o momento de estar namorando. Faça passeios juntos. Conheça a família da pessoa, porque querendo ou não, depois que você casa, a família vem junto. Vai que não é uma família que você não quer fazer parte. Você tem que saber isso. Descubra algo que vocês gostam de fazer junto, ir no cinema, ir acampar, ir fazer trilha. Né? Depois de casado, as coisas ficam mais sérias. Querendo ou não, você tem mais responsabilidades. Então, às vezes, daí você não tem mais tanto tempo para ficar descobrindo coisa. Tem que achar um momento para descobrir daí. Né? Um outro exemplo. Lá em Jerusalém, na igreja, eu tinha um amigo que toda vez, na hora do louvor, ele cantava assim, 2 minutos, sentava e ficava lendo a Bíblia. Toda vez, todo culto. Eu pergunto para você, aquele é o momento de estar lendo a Bíblia? Estou na igreja, um lugar santo, posso ler a Bíblia, mas é o momento de estar lendo a Bíblia ou é o momento de eu estar abrindo a minha boca, louvando a Deus, levantando as minhas mãos, glorificando? Né? Alguns, né, tem a cara de pau, né, vou falar assim. Tem a cara de pau, fala assim, aleluia, Deus, tu és digno de todo louvor e adoração. Aí chega na hora de louvor e adoração, não louva e nem adora. Fica aqui no louvor assim, fica olhando, não consegue nem bater palma. Gente, isso é uma corrente maligna, tá repreendido em nome de Jesus. Você tem que decidir que aquele é o momento do louvor, você tem que erguer a mão, tem que adorar a Deus, porque é para isso que nós viemos aqui. Para receber da palavra de Deus, sermos alimentados pela palavra de Deus que vai ser pregada, mas de adorar a Deus. E o momento do louvor, algumas pessoas não sabem, mas o momento do louvor é o momento em que há uma espiritualidade muito grande. Deus se agrada do nosso louvor, então é um momento que faz o céu se abrir e a glória de Deus descer. Então, se você falar, eu quero falar em língua estranha, mas daí você chega na hora do louvor, não ora.
Chega na hora da oração, não ajoelha. Se está na igreja, não ajoelha. Se nem na igreja você ajoelha, eu duvido que você ora na sua casa. E eu vou falar de mim, porque às vezes eu vim aqui e eu não conseguia ficar 5 minutos com o joelho no chão, porque doía mesmo. Mas eu decidi que eu vou ficar pelo menos 15 minutos. E daí depois dos 15 minutos eu conseguia já ficar meia hora ajoelhada. E dói às vezes. Mas depois de um tempo já não dói mais, porque acostuma, vira um hábito. Então, nós temos que ver qual que é o momento de lermos a Bíblia, o momento de adorar, o momento de orar, o momento de prestar atenção, o momento de servir. Porque às vezes a gente está servindo ali, às vezes eu estou filmando, e às vezes eu estou tão prestando atenção na pregação, que o pastor vem para cá, sai do negócio ali, e eu não percebi que ele saiu e está filmando só o púlpito. E está filmando só o púlpito. Então eu também tenho que prestar atenção. Qual que é o momento de servir e qual que é o meu momento de prestar atenção na pregação. Qual que é o momento que você está deixando passar na sua vida? Se você está num trabalho, aquele é o momento de você trabalhar. Não é o momento de ficar no celular, não é o momento de ficar falando com namorada, com amigo. É o momento de prestar atenção no seu trabalho. Lembra que Deus, que na Bíblia fala que faça tudo como se fosse para o Deus. Se fosse Deus o seu chefe ali, você ia ficar no celular? Não, né? Qual que é o momento que você não está aproveitando? Será que não apareceu uma oferta de emprego melhor? E daí você fica inseguro e não vai? Deus se preocupa conosco. Se você orar e pedir, esqueci a palavra em português. Vou falar liderança, mas não é isso que eu queria falar. A liderança de Deus, né? Para que lado que você vai? Se você sai do seu emprego, a direção, isso. Se você pedir a direção de Deus, para que lado que você vai? Se você continua no seu emprego, ou se você vai para esse emprego melhor, se você vai ser abençoado, mesmo que o salário é melhor, às vezes você não vai ser abençoado lá. Você tem que pedir a direção de Deus. Em que emprego que você vai, que pessoa que eu vou namorar, que carro que eu vou comprar. Porque às vezes a pessoa que vendeu o carro para você não é uma pessoa boa e vai ficar ali, ó, te coiseando. Amém? Queria pedir também para abrir a Bíblia em Eclesiastes 3. O versículo 1 ao 8. Tudo tem o seu tempo determinado e há o tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar, tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar, tempo de deitar fora. Tempo de rasgar, tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar, tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Então aqui nesse versículo a gente descobre que há um tempo, há um momento para todas as coisas debaixo do céu. E nós cremos que nosso Deus é um Deus que tem o controle de todas as coisas. Então Deus tem o controle de todos os momentos na nossa vida. Aleluia. Não dá uma paz saber que Deus tem o controle de todos os momentos? Aleluia. Será que não está na hora de você parar e perceber quais são os momentos que você está passando? Porque Deus já sabe. Ele já viu que você já passou, que você
vai escolher passar, que você vai passar, que você está passando, mas será que não é o momento de você parar uns 10 minutos lá na sua casa e pensar, que momento que eu estou agora? É o momento de eu fazer faculdade? Então, eu vou fazer como se eu estivesse fazendo para Deus, estudando na faculdade de Deus. Vou fazer o melhor que eu posso fazer. E tomar controle de como passar por esses momentos. Se eu vou ser um bom aluno, se eu vou ser um bom estudante, se eu vou ser um bom professor, um bom marido, uma boa esposa, uma boa namorada, um bom namorado. Porque isso são coisas que às vezes um momento passa assim, ó. E é uma coisa que a gente leva para o resto da nossa vida. Dá um pouco de medo daí, né? Então nós temos que parar e descobrir qual que é o momento que a gente está passando e qual a atitude que a gente vai tomar em relação a isso. E um último exemplo que eu quero dar, já assim, quase para acabar, é que quando eu era mais nova, né, eu e o meu pai, a gente brigava muito. E a culpa, a maioria das vezes, era minha, porque eu era adolescente, adolescente é tudo chato. Não tem como fugir, adolescente é chato demais. E eu lembro que a gente ficava triste, assim, uns dias, né? Daí passava, né? Porque a família mora junto, não tem como fugir, né? Mas um dia, eu sonhei que eu estava virando uma esquina, assim, e eu vi ele não sabe disso, que eu sonhei isso. Eu vi que o Senhor estava morrendo na minha frente. Não aconteceu, né? Mas eu sonhei que ele estava morrendo na minha frente. E até hoje esse sonho, assim, me deixa triste, né? Porque é o meu pai. E aquele dia eu acordei, assim, tão triste. Me deu um choque de realidade tão grande, porque eu sabia que eu amava meu pai, né? Porque ele é meu pai. Mas aquele dia eu descobri que eu realmente amo meu pai. E que eu posso amar, podia e amo ele mais do que eu estava amando. Porque a gente só brigava, gente, eu lembro. Tinha, assim, os momentos bons, mas, não sei, acho que adolescente é meio depressivo, então, às vezes, eu estava muito, assim, emburrada nas coisas. E eu lembro. Eu vejo foto, assim, eu tô mó emburrada nas coisas. E, gente, é tempo que passa, é momento que passa. E não tem como voltar. Então, daquele dia em diante, eu decidi, naquele momento em que eu acordei, eu falei, eu vou amar o meu pai. Eu vou abraçar o meu pai mais. Não sei se o senhor sonhou também, o senhor decidiu também, ou o senhor só correspondeu, mas eu decidi no meu coração que eu ia te amar, e que eu ia te respeitar, e ia te abraçar. E, gente, valeu a pena. Né? Uma decisão minha em um momento que eu carrego agora para a minha vida toda. Eu percebi que um dia o meu pai e a minha mãe vão morrer. E que um dia eu não vou mais ter a oportunidade em nenhum momento de abraçar eles, de fazer carinho, de fazer piada. Esse momento vai passar. Momento, até ontem, momentos já passou, já foi. Então, agora, todos os momentos que eu tenho a oportunidade de cantar com eles, de louvar, de viajar, de tirar foto, de fazer vídeo, gravar o que é que for, ajudar, trocar pneu do carro, é um momento que eu estou aproveitando, porque eu decidi no meu coração aproveitar o momento. E agora nós somos amigos, ou pelo menos eu acho. Somos, né? Gente, tem coisa que eu não tenho coragem de contar para nenhum de vocês, mas os meus pais sabem.
Porque eu cheguei num nível com eles em que eu me sinto na liberdade de falar o que quer que for, e eu sei que eles vão saber me direcionar. Não só porque eles são meus pastores ou meus pais, né? Mas eu decidi no meu coração. Será que você não está perdendo o momento de melhorar a sua amizade com os seus pais? Melhorar a sua amizade, não sei, com os seus filhos, né? A maioria que não tem só ali. Melhorar a sua amizade com um amigo, uma pessoa que você não vê e que você sente uma amizade, mas será que não é um momento de você falar com essa pessoa? Eu tive que sonhar que meu pai morreu para eu decidir correr atrás. Você não precisa passar pela mesma coisa. Você está tendo aqui um momento, uma chance de decidir no seu coração. Quantas pessoas agora que poderiam estar aqui, que são seus amigos, são da sua família, mas não estão servindo ao Senhor? A gente está no meio de uma pandemia, né? Assim, pode acontecer alguma coisa, espero que não, mas e daí? Se acontecer, você não vai se arrepender que você perdeu o momento? Será que não é um momento de você liberar um perdão por uma pessoa que você tem uma mágoa, uma tristeza, uma rixa, uma inveja, sei lá? Não é um momento? Hoje, agora? Às vezes a pessoa nem sabe que você está triste com ela, nem sabe que você pensa o que você pensa, ela nem corresponde ao mesmo sentimento e você está ali se doendo. Será que não é um momento de você deixar esse jugo passar e pegar o jugo de Jesus, que é mais leve? Às vezes a gente está carregando uma coisa com a gente que não tem necessidade. Se você não quer ter uma amizade com a pessoa também, tanto faz, né? Deixa que outra pessoa cuida dela, mas você não precisa carregar aquilo no seu coração. Imagine se essa pessoa morre. Nós estamos no meio de uma pandemia, é bem fácil acontecer de alguém morrer, e daí você perdeu o momento de perdoar aquela pessoa ou de ser perdoado, e você vai ficar o resto da vida pensando naquilo. E daí você perdeu o momento de falar com essa pessoa e se retratar. Será que não está no momento de se libertar desse fardo? Que a única pessoa que está sofrendo é você. Será que você também não está perdendo o momento de buscar a Deus? De ser amigo de Deus? Nós estamos na igreja. Nós temos que, às vezes, falar um glória a Deus, um aleluia. Um momento de adorar, de glorificar, de falar: Deus, eu te quero, Espírito Santo, enche a minha vida. Jesus está aqui. Onde 2 ou 3 se encontram no meu nome, eu estou no meio. E aqui eu acho que tem mais de 4. Não vou contar. Jesus, eu te amo. Deus, tu és digno de todo louvor e adoração. Então eu vou vir na tua casa, eu vou ter um compromisso contigo, eu vou orar no meu quarto, eu vou ler a Bíblia na hora que é hora de ler a Bíblia. Porque tu és santo, eu te amo, eu quero ir para o céu, eu quero te conhecer. Não só para pedir a coisa: ai Deus, tu és santo, me dá um carro. Ai Deus, tu és maravilhoso, aquele menino ali queria tanto um namorado, me dá ele. Mas para conhecer a Deus, ter uma intimidade com Deus, a gente vê as outras pessoas dando testemunho de coisa que aconteceu na vida deles e a gente fica: ai, que legal, Deus é bom. Mas e quando que vai acontecer na sua vida? Quando que você vai decidir que é o momento de buscar a Deus para você receber as bênçãos de Deus? Não só ouvir o que os outros estão recebendo. E Isaías 55:6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Este agora, 8:02 da noite, é o momento de tomar uma atitude sobre a sua vida.
Este é o momento de decidir a atitude em relação aos momentos que virão, aos momentos que passaram e aos momentos que estão acontecendo agora. Não só no dia 1º de janeiro, mas todo dia é uma oportunidade de começar de novo e sermos livres em Jesus.